que a gente espera. O Jornal da Tarde termina aqui. Boa tarde para você. Uma ótima tarde, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Jornal da Tarde, apoio ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Prepare o seu coração. É pra fazer a história de novo. Em 2020, batemos na trave. Agora é a final. Domingo, ao vivo e exclusivo, às 3 da tarde. Vamos lutar por essa conquista inédita do clube. Tudo aqui na TVE. Hallo, ich bin Cristiane Ramalho, Korrespondentin der Deutschen Welle in Berlin, Partner vom TV Kultura. Egal wo du bist, Kultura ist dabei. ZYA 532, TV Educativa, Vitória, Espírito Santo. Meio-dia e 46 minutos, o Jornal do Meio-Dia está de volta na Rádio Espírito Santo e começando agora também na TVE, com transmissão simultânea no YouTube e no Facebook. E você também pode acompanhar a nossa programação pela internet no site www.rtv.es.gov.br. Você ouve a Rádio Espírito Santo ao vivo. E quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com imagens na TVE ou no Facebook, já deve ter percebido que Vitor e eu não estamos no mesmo estúdio. Isso porque toda a nossa equipe está cumprindo os protocolos de segurança contra a infecção pela Covid-19. O Vitor fica aqui, no estúdio atrás do meu, e nós estamos separados por um vidro. Além disso, eu estou sozinha no estúdio. Não tem cinegrafista e nenhum outro colega aqui comigo. Só eu e a câmera. Os meus colegas que comandam o que passa no rádio e o que aparece na telinha da TVE estão em outro ambiente, aqui na minha frente, também de máscara e fazendo o distanciamento social. São medidas que garantem a segurança de todos nós. E se você precisar sair de casa, a gente pede que tome os cuidados necessários também. Durante o seu deslocamento no seu ambiente de trabalho, use máscara. Mantenha o distanciamento e limpe tudo com álcool 70, dá uma limpadinha nas mãos. A gente acredita que só assim, com a contribuição de todo mundo e, claro, com a vacina, que a gente vai enfrentar essa pandemia com mais segurança. A Regina Trindade está aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo. E a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho da audiência. Sextou e você ainda pode participar com a gente, seguindo as nossas redes sociais. O Instagram é @RádioES1160 e @TV Educativa ES. E no Facebook, você curte Rádio Espírito Santo 1160M e TV Educativa ES. Nesse bloco, você fica por dentro das novidades de combate à pandemia no estado. Vamos falar de literatura e, é claro, do primeiro jogo da final do Capixabão 2021. E já que falamos das medidas de segurança que ajudam a preservar a nossa saúde durante a pandemia, vamos atualizar agora os números da Covid aqui no estado, porque infelizmente ainda tem muita gente acometida pela doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 49 mortes em decorrência da Covid no Espírito Santo. 1.987 novos casos da doença foram confirmados nesse período. Em números totais, desde o início da pandemia, o estado chegou a 10.420 mortes e 466.240 casos confirmados. O índice de letalidade da doença no Espírito Santo continua em 2,2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19 do Governo do Estado. E você pode acessar da sua casa no site www.coronavírus.gov.br.
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 continua subindo e está em 78,23%. Até o momento, 437.961 pessoas venceram o coronavírus e estão curadas da doença. Vitor. É isso, Regina. E ainda sobre a pandemia, uma informação que interessa muita gente. As doenças neurológicas crônicas agora são consideradas comorbidades. E as pessoas que sofrem dessas doenças foram incluídas no grupo prioritário de Covid-19. Regina. É isso mesmo, nós falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco do Jornal do Meio-Dia na Rádio Espírito Santo e trazemos agora mais informações. Entre as condições neurológicas crônicas estão doenças como acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, que é conhecido como AVC ou derrame, ataque isquêmico transitório, que as pessoas chamam de mini AVC, a demência vascular, que é uma demência aí associada especialmente ao envelhecimento, e as doenças neurológicas crônicas que impactam a função respiratória. Também fazem parte desse grupo doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Pessoas com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, e esclerose múltipla ou condições parecidas. Vale lembrar que as pessoas que têm alguma comorbidade já começaram a ser vacinadas. Elas entraram na ordem de prioridade depois dos idosos que vivem em instituições de longa permanência, profissionais de saúde, idosos e também parte dos trabalhadores das forças de segurança. Também foi inserida uma orientação para que as gestantes que tomaram a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca aguardem 45 dias após o parto para receber a segunda dose. E terminou agora há pouco uma entrevista coletiva virtual do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e também do subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Os dois atualizaram as informações da pandemia aqui no estado. A gente vai agora até a nossa redação integrada de jornalismo. A Alessandra Bruno está com a gente e vai destacar as partes mais importantes dessa conversa com a imprensa. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Então, eu vou começar com uma notícia não muito boa para o Brasil. É porque o secretário disse que a cepa indiana da doença foi confirmada em 3 tripulantes de uma embarcação que atracou lá no Maranhão. Cerca de 100 pessoas estão sendo monitoradas porque possivelmente tiveram contato com elas pelo Ministério da Saúde, e a situação é de alerta, né, dessa cepa aqui no Brasil. Mas vale destacar que não existe essa cepa no Espírito Santo. No Espírito Santo ainda não existe a circulação dessa nova cepa, mas é sempre bom se cuidar porque evita também a contaminação pelo vírus. O secretário também disse que existe a possibilidade de uma 4ª onda, porque a gente teve as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, que ocasionou a 3ª. E agora o Espírito Santo e o país não possuem imunidade coletiva, então aí fica um alerta para a possibilidade dessa nova onda. Mais do que nunca, a população deve se cuidar para evitar que isso aconteça, né? Agora tem notícia boa também para os capixabas. O Nésio destacou que existe a estabilização da curva de casos nas regiões norte, sul, serrana. Está tudo estabilizando, então assim, os números de casos estão bem baixos e que agora na Grande Vitória os números não estão no ideal ainda, mas já estão caindo. Ele destacou também que a ocupação de leitos em UTI está em torno aí de 70%. E o Reblin, que também participou da reunião, ele destacou a importância da testagem para agilizar a cobertura e o combate, para evitar aí um aumento do número de casos em todas as regiões do Espírito Santo. E com a ampliação da testagem, é claro, o Nésio destacou que o primeiro contato, quando a pessoa vai ao médico, né, vai ao posto de saúde buscar atendimento, esse primeiro contato para você fazer o teste e descobrir logo se você tem ou não a doença, isso já evita e muda todo o cenário em questão do coronavírus. Bom, o secretário também destacou que espera aplicar 85% das doses disponíveis até o dia 31 de maio no grupo das pessoas com comorbidades. Para a próxima semana,
ele disse que pode aí haver uma queda na chegada de novas vacinas por causa da paralisação da fabricação das doses da Coronavac e da AstraZeneca no país. Porém, a ACESA espera receber até junho entre 500 e 600 mil novas doses de todas as vacinas aprovadas no país. E existe a possibilidade de uma vacinação aberta. O que seria isso? A população por idade, regredindo de 10 em 10 anos e começando por quem tem entre 55 e 59 anos e a cada 10 anos reduzindo para aí a vacinação em massa da população. Agora, para terminar, fica um alerta do subsecretário Luiz Carlos Reblin. Ele reforçou a importância da vacinação, porque, segundo ele, ainda existe a resistência de muita gente não tomar a vacina. Então, ele pede para que as pessoas grávidas, comorbidades, quem precisa de tomar vacina, quem está enquadrada dentro do cronograma de vacinação, que busquem a vacina, que marquem nos postos de saúde para serem imunizadas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Alessandra, direto da nossa redação, lá na sede da TVE. A gente está aqui na Rádio Espírito Santo, a Alessandra está lá, porque a gente está fazendo essa integração agora entre as equipes da Rádio Espírito Santo e também da TVE. A gente continua falando sobre saúde. Mais uma central de regulação de urgência do SAMU 192 foi inaugurada aqui no estado, dessa vez no município da Serra. A cobertura dos serviços prestados pelo SAMU já atinge 87% dos municípios capixabas. Mas a meta, claro, é chegar aos 100%. A repórter Verônica Salazar e o cinegrafista Sérgio Conte acompanharam a inauguração. A cena impressiona, mas é comum no dia a dia às cidades, especialmente nos grandes centros urbanos. Desta vez é apenas uma simulação para mostrar o trabalho da equipe do SAMU 192 na corrida contra o tempo para evitar a morte ou reduzir ao máximo os riscos de sequelas dos acidentados. A dramatização ocorreu durante a inauguração da nova central de regulação de urgências do SAMU 192 no município de Serra. A unidade, que antes funcionava em Vitória, ao lado do antigo São Lucas, foi transferida para aumentar a capacidade de atendimento. O governador Renato Casagrande esteve no local para visitar as instalações. O serviço de urgência e emergência começou a operar no estado em 2005. Na época, somente a Grande Vitória era atendida. Ao longo dos anos, o serviço se expandiu. Agora, com o programa SAMU para Todos, 56 municípios capixabas são cobertos pelo SAMU 192, o que corresponde a mais de 87% da população. A meta é chegar a 100%. Que nós temos uma estrutura extraordinária, né, e que permite um trabalho muito mais eficiente porque a estrutura é melhor, mas o SAMU sempre foi muito eficiente. Então, para nós, é uma alegria poder estar trabalhando para a gente salvar vidas dos capixabas. Diariamente, a Central de Regulação atende cerca de 1.300 ligações, que servem tanto para orientar quanto para enviar uma unidade móvel até o local do chamado. São cerca de 5.500 atendimentos com ambulâncias por mês. O assunto agora começou a pagar hoje o auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em maio. A Jéssica Trucati está na nossa redação integrada de jornalismo e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Jéssica. Sextou com dinheiro na conta, né? É isso mesmo, muita boa tarde para você, Vitor, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, tanto na Rádio Espírito Santo, como também na TV Educativa. Sexta-feira chegou com boa notícia, então, para os trabalhadores nascidos em maio, que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. É que eles, então, vão poder sacar, a partir de hoje, a segunda parcela da nova rodada do auxílio emergencial. Lembrando, Vitor, que as parcelas, elas variam no valor de R$ 150 a também R$ 375, dependendo do perfil familiar. Sendo as famílias, em geral, vão receber R$ 250 e as famílias monoparental chefiadas por mulheres vão receber R$ 375, que é o valor máximo. E as pessoas que moram sozinhas, então, vão receber R$ 150. Importante, que nessa etapa da segunda parcela, esse pagamento será depositado nas contas poupanças digitais
e somente então depois de 2 ou 3 semanas é que, né, o usuário vai poder depositar esse dinheiro na conta corrente ou então poder sacar. Lembrando também que hoje os beneficiários do Bolsa Família com o número da inscrição social UNIS de dígito 4, falando novamente, dígito no final 4, também vão poder sacar um dinheiro. Então, né, é um final de semana com boa notícia e dinheiro no bolso para quem mais precisa. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Jéssica, pelas informações. Dinheiro no bolso é muito bom. O que é bom também é livro. Eu gosto muito de livro. Vitor, você gosta de ler? Gosto, principalmente, Regina, publicações relacionadas ao jornalismo e biografias de ícones do esporte. Já li do Pepe Guardiola, do José Mourinho, do Jorge Jesus, ídolo do Flamengo. Fora isso, eu leio tudo que me chama atenção. Para ter ideia, eu virei fã na infância de Graciliano Ramos. São Bernardo e Vidas Secas são meus preferidos. Mas o último livro que eu li foi Arsène Lupin, O Ladrão de Casacas, de Maurice Leblanc, que conheci assistindo a série Lupin na Netflix. Estilos diferentes. E você, Regina? Eu leio de tudo, ficção, romance, biografia. O meu escritor preferido é o Machado de Assis. O Vitor já sabe, todo mundo que me conhece também já sabe. E você que acompanha o Jornal do Meio-Dia, sabe por que eu fiz essa pergunta? Conta pra eles, Vitor. Posso contar? Vou contar, hein? Deixa comigo. Olha, é porque a partir de hoje, o Jornal do Meio-Dia começa a apresentar uma websérie de 4 obras, dividida em 5 episódios, com resenhas de livros capixabas, produzida pelo projeto Livros por Lívia. Pois é, isso mesmo, Livros por Lívia. A Lívia Corbellari, que é a responsável pelo esse projeto, concedeu uma autorização para a gente apresentar esse conteúdo na Rádio Espírito Santo e também na TVE. Pois é, Regina, é importante lembrar também que esse projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc via Edital Cultura Digital 2020, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, a Secult. Então, com vocês, o primeiro episódio de Livros por Lívia. Em seu livro Lama. Meu nome é Lívia Corbellari e esse é meu canal de resenhas literárias Livros por Lívia. Hoje vamos falar do livro Lama, lançado em 2019 pela editora Pedregulho. O livro é composto por 20 contos e é a terceira obra da escritora Marília Carreiro. O Lama, ele parte de questões como a injustiça, a rotina esmagadora, a burocracia, e a Marília, ela expõe essas contradições humanas com histórias que beiram o insólito e às vezes até mesmo o absurdo. O próprio nome do livro, Lama, já evoca diversos sentidos, e um deles é o crime em Mariana, que aconteceu em 2015 em Minas Gerais, quando o rompimento de uma barragem devastou diversas vidas e uma comunidade inteira, se tornando o maior crime ambiental da história do Brasil. E em 2019, o mesmo ano em que foi lançado o livro Lama, a gente teve esse crime novamente, só que em Brumadinho, quando um rompimento de uma barragem também devastou várias vidas. Essa questão está presente principalmente no conto chamado Ciência, no qual o narrador ele vai liderando uma equipe que está presente numa região devastada também, em busca de qualquer resquício de vida nesse lugar. E eu vou ler um trecho desse conto para vocês. Imaginem a loucura que não deve ter sido. Você está vivendo seu dia tranquilamente e de repente houve um aviso para deixar sua casa em 5 minutos porque uma barragem rompeu. E aquele monte de água vem tomando o povoado inteiro, arrancando tudo quanto é coisa que vem pela frente. Outro conto que eu gostaria de destacar é o Lama, que dá nome ao livro. Nesse conto, um agente de saúde vai visitar uma família, que é uma mãe e uma filha, mas essa agente nunca consegue falar com a filha, porque ela está sempre brincando numa lama, num lugar muito sujo. As interações se limitam apenas a agente e a mãe, causando muita agonia no leitor que não consegue ver essa aproximação. Esse conto ilustra bem a literatura da Marília, que é uma literatura irredutível, que diz o que tem que ser dito e que no final acaba dando uma rasteira naqueles leitores desavisados. O livro Lama também aborda questões que flertam com o fantástico, como no conto Jaime, em que um corpo misteriosamente aparece no sofá da sala do protagonista e ele precisa lidar com essa situação absurda. Outro conto interessante é A Metamorfose de Cassim, no qual o protagonista é apaixonado por todos os cheiros, sejam eles bons ou ruins, e ele decide parar de tomar banho para poder sentir o próprio cheiro natural
naturalmente. E a partir desse momento, ele vai se metamorfoseando em algo mais etéreo do que os próprios cheiros. O conto Vísceras também causa tanto incômodo quanto o anterior. Nele, nós temos uma atiradora de facas ao contrário. Para ela, o alvo é o homem e não o painel em volta. A liberdade também é um tema recorrente no livro, como vemos no conto Concerto. Ao ouvir uma sinfonia de Mozart pelos fones de ouvido, o personagem começa a querer se desprender de tudo que tem a ver com a sua identidade. E ele acaba jogando fora o celular, a própria identidade, se sentindo muito bem com isso. E eu vou ler um trecho desse conto também agora. Fechou os olhos. Quis se tornar diferente do que era. A música tinha entrado na sua cabeça. Olhou para o celular, já sem, decidiu arremessá-lo ao mundo. Gostou da sensação vinda do estraçalhar do aparelho que voou pela janela. Foi se desfazendo. Em Lama, morte e vida estão sempre se contrapondo, e a rotina e o absurdo caminham lado a lado. A escritora usa o fantástico para falar de realidades tão duras que por si só já desafiam a lógica. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho da Marília Carreiro. A Marília ela nasceu em Pancas, no interior do Espírito Santo, e ela é criadora da editora Pedregulho, que é responsável pelas publicações contemporâneas aqui da cena literária do Espírito Santo. Além do Lama, ela também tem publicado o livro de contos Amor e Outros Contos, de 2013, o romance Opala Negra, de 2014, o também de contos Pretendo Fechar os Olhos Assim que Puder, de 2020, e o mais recente, lançado esse ano, em 2021, o livro de poesia Atés. Se você já leu os contos de Lama, comenta aqui embaixo quais os pontos que te chamaram mais atenção, para a gente continuar conversando nos comentários. E muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima resenha. E a gente agradece a Lívia Corbellari por firmar essa parceria. E lembre que você pode acessar esse conteúdo que a Lívia produz no canal do YouTube, no canal Livros por Lívia. É só digitar lá, Livros por Lívia, que você consegue achar rapidinho. E agora a gente vai falar, é claro, de esporte, porque ontem, como a gente disse aqui no Jornal do Meio-Dia, teve o jogo de ida, aliás, da final do Capixabão entre Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova, né, Vitor? Exatamente, Regina. Faltou um golzinho, né? Mas foi uma partida cheia de emoção que os torcedores puderam acompanhar pela Rádio Espírito Santo e também pela TVE, na maior cobertura da história do Capixabão. Agora, Laika, num bate-bola, deixa eu chamar o Bernardo Barbosa, que está no estúdio principal da Rádio Espírito Santo, porque ele vai trazer os detalhes desse jogaço pra gente. Ele que esteve ontem lá em Águia Branca. Boa tarde, Bernardo. É com você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Regina. A todos que estão nos acompanhando tanto na TVE quanto também na Rádio Espírito Santo. Pois é, eu estive lá em Águia Branca, uma viagem longa, mas foi legal, né, acompanhar esse primeiro jogo da final do Capixabão 2021. E, Vitor, mesmo jogando em casa, o time do Real Noroeste passou por pouco, não levou o gol do Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco de Venda Nova, atual campeão, não quis saber se estava jogando fora, foi lá, botou o seu futebol em prática, né, que o Antônio Carlos quase saiu de lá vitorioso nesses primeiros 90 minutos. A gente pode estar acompanhando aí os melhores momentos, mas quem se aproximou do gol foi o Rio Branco de Venda Nova, mesmo jogando lá em Águia Branca. Vitor. Então, Bernardo, para o jogão de domingo, lá em Venda Nova do Imigrante, a casa do Rio Branco de Venda Nova. E como a gente tem falado, o Sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo, a nossa querida RTV, fez a maior cobertura da história do Capixabão. E olha que o campeonato nem acabou. A bola ainda vai rolar pela grande final. Vamos acompanhar a reportagem de Lucas Melo. O Capixabão 2021 termina neste domingo. E o que fica é uma certeza, que você, telespectador, acompanhou tudo aqui na TVE. Com a finalíssima entre Rio Branco Futebol Clube e Real Noroeste, a TVE levou até a casa dos capixabas 23 transmissões de alto padrão, se colocando assim entre as 3 emissoras do país que mais transmitem futebol local, como explica o diretor-presidente da RTV, Igor Pontini. Então, a transmissão da Série A pela TVE faz parte de um projeto maior, que chama TVE, a Casa do Futebol Capixaba. É um projeto que faz parte do planejamento estratégico do governo do estado, então é uma decisão de governo. E é um projeto que tende a valorizar
todo o futebol. A gente está falando das competições profissionais, né? Série A, Série B, Copa Espírito Santo, mas também fala das categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15, campeonato feminino. Ao longo, o projeto ele prevê 7 competições de transmissão. Isso é muito importante entender porque é um papel social que a emissora cumpre, porque o esporte está para além da disputa dos estádios, né? Ele possui um papel muito importante para a formação do indivíduo, para o processo educacional, para o processo social, e os clubes têm papel muito importante porque muitos clubes possuem projetos sociais. Então a gente trazer isso para a televisão aberta, que hoje a gente está na região da Grande Vitória, chega em 1,7 milhões de pessoas, de forma gratuita. A televisão ela ainda é muito importante como um veículo de comunicação. Então é uma forma de potencializar, é uma forma de colocar em evidência os parceiros, os atletas, os clubes, os patrocinadores. A gente entende que colocando isso na TV, a gente está potencializando o esporte e tudo que ele pode representar para a sociedade. Parceria que também fortalece os clubes, através da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Tem sido muito importante essas transmissões, tanto no aspecto financeiro, né, que a gente repassa uma cota para os clubes, conforme previsto em contrato, é muito importante, uma cota por fase, e até um incentivo a mais para os clubes estarem passando de fase, e dá um retorno de visibilidade para os patrocinadores dos clubes, para os patrocinadores da própria competição, coloca em evidência os nossos atletas também, né? Então eleva o nível da competição, é muito importante para o crescimento do futebol capixaba. Este é o segundo ano que o projeto TVE, a Casa do Futebol Capixaba, entra em campo e vem muito mais por aí. É o segundo ano que a TVE transmite os jogos do Capixabão. E tem uma outra novidade, né? A Série B do Campeonato Capixaba, a segundinha, nós vamos transmitir também. A partir de julho, mais uma oportunidade para quem ama e gosta do futebol e quer valorizar o futebol capixaba. Além da Série B, como destacou o governador Renato Casagrande, a TVE vai transmitir a Copa Espírito Santo e também faz parte do projeto a transmissão do futebol feminino e de campeonatos amadores organizados pela federação. Que a TVE é a Casa do Futebol Capixaba, isso ninguém tem mais dúvida. E a cobertura fica ainda mais completa com a Rádio Espírito Santo. 81 anos de história e todo o know-how para ajudar e somar na cobertura pela televisão. A Rádio Espírito Santo é a pioneira no Espírito Santo, né? A primeira rádio do estado, e tá no DNA da Rádio Espírito Santo o futebol, sempre esteve. E sempre desenvolveu o projeto de acompanhar os clubes, o futebol capixaba ao longo dos seus 80 anos. E o que a gente está fazendo na TVE é o aprendizado que a Rádio Espírito Santo faz já no seu dia a dia, né, desses 80 anos. Então a gente está levando um pouco a experiência daqui, que é um dos principais produtos da rádio, né? A gente tem o jornalismo, o entretenimento, e o futebol é um dos principais produtos. Um dos integrantes da equipe avassaladora da Rádio Espírito Santo, Ferreira Neto, enxerga na visibilidade da TVE uma oportunidade para o crescimento do futebol capixaba. Essa nova geração de atletas estava falando até que assistir Botafogo e Vasco da Gama me deu sono. E esse jogo aí foi um jogo eletrizante, sensacional. E eu torço muito, sabe? Eu digo sempre o seguinte, o futebol capixaba não está morto. O futebol capixaba está adormecido, mas eu tenho certeza que rapidamente nós vamos chegar à Série C, vamos chegar à Série B e vamos voltar à elite do futebol brasileiro. Essa é a minha grande expectativa. Mas com certeza, Ferreira Neto, é isso aí. Mais uma vez o Sistema RTV cumprindo o papel de TV pública de valorizar o que é nosso. Então fica mais uma vez o convite para você acompanhar a finalíssima do Capixabão aqui na TVE nesse domingo. A bola vai rolar às 3h, mas desde as 2 da tarde estaremos ao vivo com o pré-jogo da decisão. Espero que saia bastante gol, né, Vitor? Na expectativa, Regina, que saia gols lá em Venda Nova, que seja uma grande final em aberto, então, no domingo, a final do Capixabão 2021. Agora a gente muda de assunto, volta aqui para a capital do estado, Vitória, sai do interior, volta para a capital. O projeto Praia Acessível voltou a funcionar aqui em Vitória. As atividades foram paralisadas por 2 meses por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, agora está de volta para a felicidade dos participantes. E é claro, obedecendo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A reportagem é de Jéssica Trucati e do cinegrafista Alex Miranda. Acompanhe.
O sonho de entrar na água salgada e curtir um dia de sol na praia parecia ser muito distante para o paratleta Marcos Vinícius Barcelos, que há 27 anos está utilizando cadeira de rodas decorrente de um acidente. Mas agora, com o auxílio do projeto Praia Acessível, o esportista está mais alegre, já que aproveitar um bom banho de mar se tornou uma realidade e também uma forma de se exercitar. Eu me tornei cadeirante aos 17 anos de idade, após sofrer um traumatismo medular por arma de fogo. Mas graças a Deus eu nunca me afundei em tristeza, né? Muito pelo contrário, eu tive amigos, né? Treinadores que me ajudaram a superar através do esporte, né? A acessibilidade ao banho de mar, né? Ele é muito importante para pessoas com deficiência, né? E também com mobilidade reduzida, para poder ter até uma forma de inclusão também, né? De interagir com outras pessoas na praia. O projeto Praia Acessível é realizado na Praia da Curva da Jurema, em Vitória, e tem como maior objetivo garantir o banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou com alguma mobilidade reduzida. Segundo Tainá Pereira, chefe da equipe do projeto, por meio de cadeiras anfíbias que não afundam na areia e ainda são flutuantes, o usuário consegue então uma experiência de contato direto com a água, com muita segurança e assistência de profissionais. Então, nós possuímos as cadeiras anfíbias. Elas têm uns pneus flutuantes que, ao entrar na água, elas flutuam, dando a possibilidade da gente tirar essa pessoa da cadeira para ela usufruir do mar de forma um pouco mais livre, com segurança. A gente usa macarrão também para pôr embaixo, assim, para a pessoa não afundar fora da cadeira. A gente tem os profissionais que atuam aqui, que são profissionais de educação física da Secretaria Municipal de Esporte de Vitória, que já atuam com pessoas com deficiência, dando aula de natação, que também estão sempre aqui no projeto, dando toda assistência para garantir a segurança da pessoa quando ela está dentro d'água. De acordo com Tainá, a missão do projeto é trazer o esporte e o lazer com mais inclusão e diversão. As pessoas têm direito ao esporte, mas não só ao esporte, elas têm direito ao lazer. Lazer é um direito. O serviço já está funcionando na capital após 2 meses de paralisação devido ao agravamento da pandemia do coronavírus. Com isso, apenas 4 das 20 cadeiras anfíbias do projeto vão ser disponibilizadas nesse retorno das atividades. Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Sandro Parrini, os instrutores e guardas-vidas também foram orientados sobre os cuidados e os protocolos de segurança adotados para receber os usuários. Álcool em gel, né, asepsia das cadeiras, né, uso de máscara até a praia, a água. Entrando na água pode retirar, mas esses são todos os cuidados, a limpeza do local, enfim. A gente está cumprindo todos os protocolos para que não haja aí uma contaminação maior e atender também aqueles que mais precisam. O serviço oferece também uma rampa de acesso que facilita a entrada dos usuários e uma tenda com os profissionais instalada na altura da Praia da Guarderia. Segundo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, toda essa estrutura permite mais acessibilidade e inclusão social. A expectativa é de que a praia de Jardim Camburi também tenha o projeto Praia Acessível. É um importante projeto de inclusão porque ele possibilita o encontro das pessoas com o mar. Então nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade litorânea que tem todo esse potencial e principalmente traz dignidade. As pessoas vêm aqui, saem extremamente felizes, reconhecem esse projeto que a Prefeitura desenvolve e isso traz tranquilidade para todos. O Praia Acessível é um projeto que funciona toda quinta e sexta-feira de 8 da manhã até 1 da tarde na Curva da Jurema, em frente à rampa de acesso da Praia da Guarderia. Para participar, o usuário não precisa realizar agendamento e cadastro. Basta chegar no local e demonstrar o interesse em participar. Vale lembrar também que qualquer pessoa com mobilidade reduzida e cadeirantes podem participar da atividade. Também não há restrição de idade. Olha, essas imagens deram vontade de dar um mergulho, viu, gente? A Jéssica Trucati esteve lá, tenho certeza que ela colocou o pezinho no mar. A gente não pôde, mas quem sabe
no final de semana, né? Porque pode ser que vai fazer sol, daqui a pouco a gente traz a previsão. Hoje não dá tempo mais de aproveitar o projeto Praia Acessível, porque como a gente falou aí, funciona toda quinta e sexta até 13h. Mas o tempo ia colaborar sim, porque essa sexta continua com sol, poucas nuvens em todo o estado e não deve chover. A temperatura aumenta em todas as regiões do estado. Aqui na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens. De madrugada fica um pouquinho mais frio, a temperatura cai a 19 graus. Mas a máxima agora à tarde deve atingir os 31 graus. E o fim de semana, para quem pode dar um mergulho, vai ser de sol, poucas nuvens e temperaturas ainda mais altas em praticamente todas as regiões do estado e não há previsão de chuva. Lembrando que se for à praia, vá sozinho ou vá com a família que mora com você, não promova aglomerações, faça o distanciamento social, né? E tente se cuidar o máximo possível, porque infelizmente o coronavírus ainda está circulando entre a gente. O Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui, mas antes de terminar, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o jornal pelo YouTube e também pelo Facebook, o Isaías Honorato, de Marechal Floriano, a Euzenir Trindade de Baixo Guandu, que é minha mamãe, o nosso colega Alex Miranda, todo mundo prestigiando a gente pela internet. Obrigada pelo carinho da audiência e lembrando a você que vocês podem acompanhar a programação da Rádio Espírito Santo ao vivo no site rtv.es.gov.br e que as redes sociais, tanto da TV quanto da Rádio Espírito Santo, estão aí para a gente conversar sempre um pouco mais. Para todo mundo, um ótimo final de semana. Tchau, Vitor. Tchau, Regine. Parabéns pela vacina, viu? A Regina tem um probleminha no coração, minha gente, é por isso é considerada do grupo de risco. O coração dela é muito grande. Hoje ela tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e que chegue para todo mundo que realmente necessita neste primeiro momento. A gente fica por aqui, ponto final, mas volta na segunda-feira. Para quem está nos ouvindo pela Rádio Espírito Santo, fique na companhia de Zé Capial e o programa Sintonia do Povo. Muita música e diversão para você. Quem está vendo pela TVE, fica com a programação da TV Cultura. Um ótimo final de semana. Aproveite a sexta-feira. Muito juízo, hein? Muito juízo, consciência. Até segunda. Tchau, obrigado.